Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal. Tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Hoje, sexta-feira, edição das 20 horas no ar e toda sexta-feira a edição de 20 horas é um pré-jogo de Botafogo e alguém que vamos enfrentar naquela semana. Dessa vez, o Internacional jogando em Brasília. Então, no nosso pré-jogo histórico, trazendo memórias aqui, eu já peço para você o seu like, o seu comentário e se você ainda não está inscrito, a sua inscrição aqui também. Seja um amigo do canal Memória Alvinegra para a gente continuar crescendo junto aqui nessa plataforma chamada YouTube. Roda a vinheta e bora pro vídeo. Nesse pré-jogo, vamos focar apenas nos jogos oficiais. Botafogo e Internacional se enfrentaram a primeira vez lá em 1931, em Porto Alegre. O jogo terminou 1-1, mas eu não vou falar disso de novo. Vamos focar aqui em partidas oficiais, e isso começa em 1962, quando as duas equipes disputavam a Taça Brasil. De lá para cá, são 73 jogos entre as duas equipes e não temos vantagem no confronto, tá? É bom deixar isso claro. São 24 vitórias, 20 empates e 29 derrotas. Porém, a coisa muda de figura nos últimos anos e o Botafogo passa a assumir a dianteira desse confronto. Isso porque de 2022 para cá, quando o Botafogo subiu da segunda para a primeira divisão, quando o Botafogo voltou à primeira divisão, o Botafogo tem 5 vitórias e 3 derrotas. Nunca houve um empate desde que o Botafogo voltou à primeira divisão em 2022. Então, repetindo, 5 vitórias e 3 empates em 8 jogos. Destaque nessas vitórias que o Botafogo conquistou para a temporada passada, ainda com o Igor Jesus, ainda com o Cuiabano, saudades. O Botafogo venceu o Internacional por 4-0. As duas saudades que eu citei agora há pouco marcaram para o Botafogo e também marcaram o Arthur e o Alex Telles. Arthur, que hoje está no São Paulo, e o Alex Telles, que está sendo importante nessas últimas partidas do Botafogo. Agora, bora falar de Brasília aqui. Eu falei bora falar? Vamos voltar aqui esse raciocínio. Agora, bora falar de Brasília, porque o jogo vai ser lá. Então, vamos começar a falar de Brasília por aqui. E, logicamente, Brasília, alô Brasília, é um lugar especial para o torcedor do Botafogo. Essa história de carinho começou não no estádio Mané Garrincha, começou no Guará, região administrativa de Brasília, em 1961. O glorioso de Didi, Newton Santos, Garrincha e companhia enfrentou um combinado local no estádio Israel Pinheiro e venceu por 6-0. Gols de, agora eu vou ter que ler muito aqui, gols de Pampolini, Amoroso, Amarildo 2 vezes, Garrincha e Ayrton. Mas o destaque mesmo da partida, segundo a imprensa local, foi Newton Santos. Todos estavam realmente rendidos com a qualidade, com a maestria de Newton Santos jogando como lateral do Botafogo. Mas é no Mané Garrincha que o Botafogo e o botafoguense se sentem em casa. Lá, o primeiro jogo foi em 1975, graças a um convite da família Pérez, fundadora da CEUB. O estádio ainda se chamava Centro Desportivo Presidente Médici. Ali, hoje é conhecido o complexo Poliesportivo Ayrton Senna, onde estão o ginásio Nilson Nelson, que já decidiu vários jogos de basquete, principalmente nos últimos anos, e também alguns jogos de vôlei da seleção brasileira, e o estádio Mané Garrincha, hoje conhecido como Arena BRB, mas popularmente conhecido como Estádio Mané Garrincha, casa do Botafogo. Agora que eu já contei para vocês essa proximidade afetiva do Botafogo com Brasília, com o brasiliense, com o estádio Mané Garrincha, começando lá em Guará em 1961, eu quero lembrar vocês aqui mais uma vez para vocês deixarem o like se estão gostando do conteúdo, se inscreverem no canal se você ainda não está inscrito, também compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp para todo mundo que você conhece, que sabe que é Botafogo, que precisa conhecer o canal Memória Alvinegra aqui no YouTube. Inclusive, esse vídeo de hoje é em nome de Marcelo Vitor e Lucas Costa.
2 membros do canal. Então, se você também quiser e puder, seja membro do canal Memória Alvinegra para você ajudar aqui. Faça parte do nosso clube de membros aqui no canal. Agora vamos começar aqui de novo para a gente encerrar esse vídeo. Vamos falar aqui como as duas equipes chegam para o confronto deste sábado no estádio Mané Garrincha. Botafogo vem de 7 jogos sem saber o que é derrota e que assim continue, amém? Já o Inter vai para o jogo pressionado pelas últimas atuações, inclusive tendo nessas últimas atuações crítica da sua torcida e derrota diante da mesma para o Mirassol. Mas o time do Internacional, assim como o Botafogo, estreou positivamente na Copa do Brasil durante a semana. Mas o Inter ainda assim vem pressionado. Santi Rodrigues no Botafogo ainda é uma dúvida. Corrigindo uma informação, porque o Botafogo, assim que esse vídeo foi publicado, já tinha soltado a convocação para a partida contra o Internacional. Santi Rodrigues, que eu acabei de falar que era dúvida, não é mais dúvida, é certeza. Santi Rodrigues não está disponível para o jogo contra o Internacional. Então, corrigida a informação, seguimos normalmente com o vídeo. Mas o Botafogo de Franklin Carvalho deve ir a campo com Neto, Vitinho, Ferrarese e Barbosa. E aí a gente vai entender qual vai ser a bagunça, porque tem a notícia do Barbosa agora. Será que o Barbosa está com cabeça para jogar? Eu acho que tá. Mas se não tiver, a gente tem essas dúvidas aí. Vamos ver como é que vai ser. Estou trazendo aqui a escalação possível sem nenhum problema externo, mesmo que ele exista e incomode muito. Vide o nosso desabafo da edição das 14 horas de hoje. Mas voltando à escalação aqui, devaguei demais. Neto, Vitinho, Ferrarese, Barbosa e Alex Telles. No meio de campo, Medina, Danilo e Edenilson. E no ataque, Júnior Santos, Arthur Cabral e Matheus Martins. Esse deve ser o Botafogo de Franklin Carvalho para jogar em Brasília, no Mané Garrincha, contra o Inter, que ainda não pode contar com o Rocher no gol. Rocher ainda está impossibilitado de jogar pelo Internacional. Por isso, deve ir a campo com Antony, Aguirre, Félix Torres, Mercado e Bernabé, Bruno Gomes, Vidagra, Paulinho e Alan Patrick, Vitinho e Borré no comando do ataque. Esses devem ser Botafogo e Internacional para a partida em Brasília. Botafogo tem 16 pontos e precisa vencer para continuar nessa toada positiva e ainda assim também subir na tabela. Já o Inter precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento e também trazer a torcida para o seu lado. Que o pé de guerra continue lá no Sul, que o Botafogo vença em Brasília, que tudo transcorra da melhor maneira possível, independente do cenário externo que incomoda o Botafogo. Alô, jogador do Botafogo! Vamos continuar jogando como vocês vêm jogando, independente da crise externa. Vamos que vamos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço para vocês. Valeu! Fui!